Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu povo, hoje nós vamos começar a falar propriamente dito dos animais. Então, entramos hoje no Reino Animalia e nós vamos começar a nossa aula com o nosso primeiro animalzinho que surgiu. Tia, ele é um animal como a gente conhece? Claro que não, gente. A gente vai ver que ele é um animal primitivo, todo simplinho, mas nós vamos começar a falar desses grupinhos hoje, beleza? Gente, eu vou poupar vocês de ficar vendo minha cara hoje, tá? Não tá muito boa. Então, hoje, nossa aulinha será sem o meu rostinho, para alegria geral da nação. Então, vamos lá, gente. O primeiro grupinho que nós vamos falar, que foram os primeiros animais a surgirem, são os poríferos. Galera, os poríferos, eles são popularmente conhecidos como esponjas. Sim, gente, os poríferos são as esponjinhas. Eles são animais invertebrados, eles são aquáticos e eles são fixos. Como assim, gente? Eles vivem no mar e eles não nadam, eles vivem fixos em um substrato. Beleza? Ah, então tem que viver no fundo do mar? Não necessariamente, ele pode viver acoplado a grandes recifes de corais, que é muito comum, dentre outros ambientes rochosos que tem no mar. Beleza, meu povo? Gente, o nome desse grupo, que é poríferos, se dá devido à presença de poros no corpinho desses animaizinhos. Beleza? Então, eles têm alguns poros, buraquinhos, que vai ter uma... É essencial, não vou falar nem que tem uma grande importância, ela é essencial para a vida desses animaizinhos. Nós vamos falar já sobre isso. E essa presença de poros é que dá o nome a eles de poríferos, beleza? Então, não dá para errar. Meu povo, os poríferos, eles apresentam diversas formas. Então, a gente tem porífero em formato de vaso, em formato de tubo, em formato de barril. E uma coisa que é muito importante a gente falar é que eles são assimétricos. Como assim? Eles não apresentam um plano de simetria. Então, eu não consigo pegar um porífero e dividir o corpinho dele. Eu não consigo passar um plano de simetria nele. Nem um só dividindo o corpinho ao meio e nem aquele radial que divide normalmente em 5, que a gente falou nas aulas anteriores. Então, os poríferos, eles são assimétricos, beleza? Eles não apresentam simetria. E aqui embaixo a gente tem alguns exemplozinhos, ó, de alguns poríferozinhos. Olha só que bonitinhos. E aqui, algumas esponjinhas acopladas, né, fixas em um recife de coral. Gente, vamos falar agora sobre a organização corporal desses animaizinhos. Meu povo, então, essa é uma esponja, beleza? Esse é o formatozinho típico dela. E aí nós vamos ver como o corpo dela é estruturado. Gente, primeira coisa, ela vai ter os poros, beleza? Que são essas aberturas. Nós chamamos essa região de porócito, beleza? Gente, o porócito é o local por onde a água vai entrar dentro do corpo desse animal. A água entra pelo porócito, mas ela não sai pelo porócito, ela sai pelo ósculo, beleza? Que é a abertura em cima, aqui, ó. A abertura na parte superficial do corpo. Então, ela fica acoplada aqui por essa partezinha de baixo, beleza? E a partezinha de cima é por onde a água sai. Gente, essa água, ela vai entrar trazendo nutrientes. É desta forma que as esponjas se alimentam. Então, a água do mar entra com partículas de alimento. Esses animaizinhos vão pegar essas partículas alimentares e essa água vai sair através do ósculo. Galera, uma outra coisa que entra e sai através do porócito e do ósculo são os gametas, beleza? Então, os poros, eles também são importantes, não apenas para a alimentação, como também para a reprodução, beleza? Gente, na parte interna da cavidade, gente, esqueci de falar para vocês, o nome da cavidade, porque a esponja, gente, ela é um corpinho meio que oco, a gente pode falar, tá? Ela tem uma parede espessa, que não é formada por tecidos verdadeiros, a esponja não tem tecidos verdadeiros formando seu corpinho, e dentro ela tem como se fosse um buraco, que é o átrio, e é ali no átrio onde essa água vai entrar e vai sair. Vai sair, vai entrar não, né? Vai ser por onde essa água vai passar.
Gente, na parte de dentro dessa parede que eu tô falando para vocês, a gente tem uma célula que é típica, característica de poríferos, que são os coanócitos. Os coanócitos, eles são células flageladas, que quando eles batem esse flagelo, imagina, gente, toda essa parte aqui de dentro, ó, batendo flagelo. Quando eles fazem isso, eles impulsionam a movimentação da água. E é assim que a água sai. Então, eles pegam o que tem de bom e bate o flagelinho dele para a água sair, para entrar uma nova água e assim por diante. Beleza por enquanto, gente? Então, falando um pouquinho mais sobre os coanócitos, olha só, aqui a gente tem um zoomzinho de um coanócito. Olha só que bonitinho que ele é. Ele tem várias estruturas internas, olha só que bacana. Bom, então, como eu já falei para vocês, eles são células flageladas que revestem internamente o corpo das esponjas. O movimento dos flagelos permite a circulação da água, então é por ali que entra alimento, sai restos celulares. Também é por ali onde passam os gametas, né? Na verdade, não é que passam os gametas, conforme ele bate, ele vai fazer com que, do mesmo jeito com que traga os alimentos, também vai entrar gameta e aí vai ser mandado para fora o gameta produzido por essa esponja, beleza? Ele é responsável pela captura do alimento e, além disso, gente, ele faz a digestão. Então, a digestão do alimento também é feita pelo coanócito. Então, ele não tem importância apenas na bateção, é ótimo, apenas na movimentação do flagelo, tá? Ele movimenta sim para que essa água movimente, mas além disso, ele ainda captura e faz a digestão do alimento. Beleza, meu povo? Então, assim, importantíssimo lembrar que tem coanócitos. Beleza? Não pode esquecer dos coanócitos, ok? Gente, vale a pena a gente falar também sobre essas outras estruturas, que são os pinacócitos e os amebócitos. Como nós já falamos, os coanócitos, eles possuem a função de capturar o alimento, beleza, por meio da água, né? Vai digeri-lo e o batimento dele faz com que essa água depois possa sair com os restos alimentares e tudo mais. Gente, os pinacócitos, eles possuem um formato mais achatado e eles revestem a parte externa do porífero. Então, enquanto o coanócito está na parte de dentro, o pinacócito está na parte de fora. Beleza, gente? E ele constitui uma camada que a gente chama de pinacoderme. Beleza? Gente, lembrando que eles não têm tecidos verdadeiros, tá? Por isso que tem esses nomes diferentes, ok? E os amebócitos, eles ficam localizados no meio, beleza? Coanócito interno, pinacócito para fora e o amebócito no meio, beleza? Então ele fica ali naquela camadinha intermediária. E eles são responsáveis por levar os alimentos, né, as partículas nutricionais, a todas as células, além de produzir espículas. Beleza, gente? Essas espículas, elas estão associadas normalmente à estrutura do corpinho da esponja. É como se fosse uma estrutura que desse uma sustentação ao corpinho da esponja, como se fosse o nosso ossinho. É mais ou menos isso que a espícula faz no corpinho da esponja. Beleza, gente? Bom, gente, o esqueleto da esponja, ele é interno e composto por espículas calcárias ou silicosas, que é o que eu acabei de falar para vocês. Ele é como se fosse o ossinho dela, né? Ele faz esse esqueleto da esponja. Ele é interno. Além disso, gente, também é importante a gente lembrar que as esponjas, elas não apresentam sistema nervoso. Que elas não apresentam tecidos, nós já estamos falando há algum tempo, mas vale a pena a gente lembrar que elas não apresentam sistema nervoso. Galera, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Conforme a gente vai caminhando na linha evolutiva, né, igual nós fizemos com as plantinhas, a gente começou lá do comecinho, foi caminhando até chegar na angiosperma, a gente vai fazer o mesmo com os animais. Então, a gente está começando nos poríferos e vamos terminar nos seres humanos, ok? Então, conforme as características evolutivas forem surgindo, eu vou ressaltando bastante isso com vocês. Então, é muito importante a gente lembrar que as esponjas foram os primeiros seres a surgirem. É muito importante a gente lembrar
que eles não apresentam tecido verdadeiro, que eles não apresentam sistema nervoso, que eles são fixos, beleza? Que eles são filtradores. Eles são filtradores? São, gente. Quando o bichinho se alimenta dessa forma, quando a água traz até ele a partícula alimentar, quando ele não vai lá meio que a caça, a gente fala que eles são filtradores, tá, gente? Então é muito importante a gente lembrar dessas características dela, para quando a gente chegar num ser mais evoluído e falar, gente, vocês lembram? Então, surgiu aqui sistema nervoso, beleza? Então a gente vai caminhando aí nessa linha. Bom, gente, já falei um pouco para vocês sobre isso, né? Como sempre, eu adianto o slide. Mas a gente vai falar mais um pouquinho sobre a respiração e a alimentação desses bichinhos. Então, os poríferos, eles são filtradores, eles promovem uma corrente de água que entra pelos poros e passa pelo átrio, saindo pelo ósculo, que é o que eu falei para vocês do batimento do coanóstolo. Então, a água que entra, ela leva O2, a água que sai leva CO2. Lembra que eu falei para vocês lá no começo da aula que entre as coisas que eles precisam, como gametas, como alimento, e também os pigmentos, e também os gases respiratórios. Então, por ali que entra o O2, ela pega esse O2, faz sua respiraçãozinha, devolve o CO2, vida que segue, beleza? Então, eles se alimentam. Gente, alimentação eu vou pular, tá? Que a gente já falou sobre isso 200 vezes. A reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada, beleza? Dependendo das condições do ambiente. Gente, quando eu falei para vocês que entra a gameta, eu tô falando de reprodução sexuada, ok? Mas a gente não pode esquecer que as esponjas fazem reprodução assexuada. É o principal exemplo de brotamento que a gente tem, é uma esponjinha, beleza? Lembra, gente, que sai aquele pedacinho, né, como se fosse um outro serzinho dela, aquilo se desenvolve, cai no chão dando origem a outro. Então, a gente tem vários tipos de reprodução assexuada acontecendo numa esponjinha, beleza? Então, a gente tem brotamento, a gente tem fragmentação, a gente tem a gemulação, que é praticamente... vocês lembram quando a gente falou sobre os esporos de resistência? Não sei se vocês lembram desse processo, mas para a gente lembrar aqui, quando eu falo em gemulação, eu estou falando de um processo parecido com a formação de um esporo. Quando eu tenho o processo de formação de um esporo, eu tenho meio que uma estrutura de resistência. Eu ia falar um cisto, mas eu acho cisto uma palavra meio forte demais. Então, ele forma como se fosse uma estrutura de resistência. E essa estrutura, ela tem normalmente um envoltório, né, que é mais rígido, e isso permite com que ela sobreviva por mais tempo em condições desfavoráveis. Por exemplo, uma salinidade muito elevada, uma temperatura desagradável, falta de nutriente e assim por diante. Então, quando a gente tem essa formação de estruturas mais resistentes, a gente tem uma vantagem do que simplesmente jogar a gameta na água, do que simplesmente desenvolver um outro ser e em determinado momento ele separar do teu corpo e cair no chão, beleza? Então, é uma estrutura, um tipo de reprodução muito importante, ok? E aí, depois da reprodução sexuada, que é o que eu já falei para vocês, que acontece essa entrada, né, do gameta. A maioria, gente, das esponjas, elas são hermafroditas, tá? Quando eu falo que ela é hermafrodita, gente, eu falo que ela tem os dois sexos no mesmo serzinho, mas isso não quer dizer que ela vai se autofecundar, beleza? Normalmente ela não se autofecunda, por isso que entra o gameta pelo porinho, beleza? Gente, os gonócitos, eles são as células que produzem gametas, eles são células que são originadas através dos amebócitos, a gente fala que eles são derivados de amebócitos. Então, a partir do amebócito, ele meio que, não é que ele gera, gente, ele meio que se torna um gonócito, beleza? Então, os gametas masculinos, eles saem da esponja através do ósculo, beleza, gente? Que é a parte por onde sai a água. E vão entrar em outra esponja através do poro, já falei isso para vocês, através da corrente de água. Os coanócitos captam os espermatozoides, transferindo-os para os óvulos. E aí, ocorre fecundação, gameta feminino com gameta masculino. Fecundou, teremos um embriãozinho. Beleza? Esse embriãozinho, gente, ele é retido e ele vai receber nutrientes da esponja
até com que ele esteja num estágio mais desenvolvido, onde ele vai ser uma larva flagelada que vai sair dessa esponja, vai nadar até um determinado ponto e vai se fixar num substrato. Quando ela se fixa, pronto, ela vai ficar ali paradinha, se nutrindo, se alimentando das partículas e vai se desenvolver, dando origem ao novo indivíduo. Galera, é mais ou menos isso que acontece na reprodução sexuada de uma esponjinha, beleza? E aí, gente, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre os tipos de esponjas que nós temos. Elas são classificadas, gente, normalmente em 3 tipos. As ascons, as sícons e as leucons. As ascons, elas são as esponjas mais simples que nós temos, que é essa de formatinho de vaso, que é a que a gente usou até agora como exemplo. Ela tem uma estrutura mais simples de corpo, tá? Então, ela apresenta forma semelhante a um cilindro oco e a uma estrutura superior e a, né, uma estrutura em cima que é aberta, que é o que a gente chama de ósculo. Gente, as esponjas do tipo sícon, elas apresentam uma complexidade um pouco maior do que as ascons, mas ela ainda não é o tipo mais complexo que nós temos, tá? Ela apresenta um aspecto de vaso, fixa um substrato. Gente, para mim, essa parece mais um barril do que um vaso, tá? Mas tudo bem. E ela já tem, gente, algumas reentrâncias por dentro dela. Ela não tem essa parede, assim, 100% lisa. Ela já tem alguns canaizinhos ali dentro. E, por último, nós temos a leucon, que é a forma mais complexa que nós temos. Gente, a leucon, ela apresenta um átrio super reduzido. Ela praticamente não tem átrio. E aí a parede dela é bem mais espessa e aí tem várias reentrâncias, vários canais, faz várias voltas. Beleza, gente? Então ela é a mais complexa que nós temos e, consequentemente, normalmente ela é a mais gordinha, ela é a mais robustazinha. Deixa eu ver aqui se na imagem. Não, acho que aqui não fica difícil da gente dizer. Mas se fosse para alguma dessas aqui, ela seria essa daqui. Mas eu acho que essa daqui não é, não. Eu acho que ela é uma sícon. Mas olhando assim é difícil dizer, tá, gente? Eu tô supondo pela carinha dela. Beleza? E, gente, só pra gente finalizar, eu vou falar algumas curiosidades para vocês sobre elas. E aí a gente finaliza a nossa aula de hoje. Então, acredita que existam mais de 10 mil espécies de esponjas em todo o mundo. Antes da criação das esponjas sintéticas, as esponjas naturais eram usadas no banho. Olha só que informação interessante, gente. Então, antigamente usavam literalmente as esponjas, tá? Alguns tipos de substâncias produzidas pelos poríferos podem ser usadas na fabricação de antibióticos. Então, para que serve o porífero? Gente, tem função para o homem também, tá? Não que eu acho muito legal a gente sempre associar a natureza ao homem. Mas vale a pena a gente... Vale a pena não, né? Mas é bacana a gente saber que também tem uso, principalmente uso farmacêutico. E a sobrevivência das esponjas depende do movimento da água no seu interior, que é o que nós já falamos, leva alimento, leva gases, leva gametas, então é extremamente importante. Gente, nós temos esponjas com 10 centímetros e nós temos esponjas com 5 metros, tá? Existem esponjas, 5 metros eu acho que eu exagerei, mas existem esponjas imensas, tá bom? E, gente, mesmo as esponjas mais reduzidas, elas movimentam uma quantidade absurda de água. Então, a gente olha e fala, esse serzinho ali, ó, dou nada pra ele, não. Primeiro ser vivo é ótimo, né? Primeiro animalzinho que surgiu, deve fazer nada. Gente, faz muita coisa, tá bom? E aí, na nossa próxima aula, nós vamos para o nosso próximo grupo, que são os quinidários. Meu povo, então é isso por hoje. Eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E é isso. Lembrando que toda quarta a gente segue juntinho pelo Zoom. Foco aí no terceiro bimestre, para que a gente possa continuar caminhando juntos. Tá bom, gente? Espero que esteja tudo bem com vocês. Um grande beijo e até a nossa próxima videoaula.